com a intenção de informar e entreter, tornando o dia a dia muito mais agradável. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas, com reprise às 16 horas e aborda temas como saúde e bem-estar, moda e beleza, psicologia, família e temas da atualidade. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, amigos. Começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 6 de julho, sempre ao vivo aqui pela TV Urbana. Canal 55, canal 11 também, no Sistema NET. Você participando conosco, através do Facebook, você pode acessar a página da TVU, @TVU Play, ou do nosso programa, @Virando o Jogo TV, para você interagir conosco aqui no programa de hoje. Ou pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. Na bancada hoje, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Leandro Schabac de novo conosco, tudo bem? E o Diogo Rossi, completando a nossa bancada hoje. Internacional, Grêmio, e eu já começo com esse assunto aí que circulou ontem e hoje, de um ex-conselheiro do Internacional que virou funcionário do Internacional e que é funcionário do Internacional e também é sócio de uma empresa que agencia, que negocia, empresário de jogadores. Eu estou aqui com os repórteres e queria saber justamente as informações disso. Eu hoje pela manhã recebi isso com a imprensa ontem à noite, e hoje pela manhã eu fui atrás do que estava acontecendo. O Giovanni Zanardo ele foi eleito conselheiro em 2016 e ele foi transformado agora num gestor financeiro remunerado do Internacional. Até aí tudo bem. O que ele precisava fazer? Renunciar ao conselho. Ele foi lá e fez. Renunciou a vaga no conselho e assume como gestor financeiro remunerado. Como outros fizeram em outros tempos também no Internacional. O que é o grande porém disso tudo? O Giovanni Zanardo, ele é um dos 3 sócios, e eu fiz o levantamento, inclusive está lá registrado no CNPJ, confirmei isso hoje pela manhã, da BSI Participações, que nada mais é que uma agência de jogadores. Então, o Internacional remunera, a partir de agora, um gestor financeiro, um cara que tem informações precisas e preciosas sobre a parte administrativa, a parte financeira, e ele vai ter controle total, praticamente, de tudo que acontece na intimidade do Internacional. Já teve, né? Já tem. E ele é um agente de jogadores, inclusive ainda está no quadro de sócios da empresa. São 3 sócios da BSI, um é o Giovanni Zanardo. Bom, aí o que se faz a partir disso? Bom, vamos entrar em contato com alguém do Internacional ou com o próprio Giovanni Zanardo. Conseguimos conversar com pessoas próximas a ele está com o telefone desligado, e essas pessoas disseram que ele iria se pronunciar. Aí entramos lá, através da produção, pelo menos no meu caso, eu fiz dessa maneira com a produção da Rádio Granal, entramos em contato, ninguém do Inter atendeu o telefone, e aí conseguimos conversar com o Caco Arais, que é um assessor direto da presidência do Internacional. Ele garantiu que o Inter não ia se pronunciar. O Caco é assessor de imprensa. Mas ele é o assessor da presidência, ele é um assessor direto. Sim, não é assessor político, é assessor de imprensa. Não, assessor de imprensa. É que a mesa do Caco é do lado da mesa do presidente Marcelo Medeiros. Sim. E aí ele disse que o Internacional vai se pronunciar através de uma nota oficial sobre a situação. Questionei alguns conselheiros, porque, na verdade, o Edu Fritz, que é um conselheiro do Internacional, ele protocolou essa denúncia no Conselho Deliberativo na terça-feira. Na segunda-feira, um dia antes, já se debatia esse assunto no Conselho do Internacional. Mas aí tinha uma palavra, principalmente pela parte diretiva do Internacional, que tudo seria esclarecido e explicado. O Internacional não quis em nenhum momento nos atender. O nosso produtor, o Júlio Lemos, chegou a conversar com o João Patrício Herman sobre a situação. O João Patrício disse a mesma coisa, que não iria entrar no ar,
não iria se pronunciar, porque quem se pronuncia sobre isso é o presidente Medeiros, e que o Internacional iria esclarecer mediante uma nota oficial. Tem jogadores, já se tem informação de jogadores agenciados por essa agência de jogadores que estão no Inter nesse momento? Não tem essa informação. BSI não. Eu lembro não. Pelo menos das negociações recentes do Inter, a BSI não fez parte de nenhuma das negociações. Agora, isso não é uma novidade, né? Porque o ex-presidente Fernando Carvalho, quando assumiu agora junto com a SWAT, uma das perguntas que foi feita a ele no ano passado era justamente essa. O senhor está abrindo mão do seu trabalho? E ele esclareceu. E ele esclareceu. Nesse momento, sim, não estou trabalhando com isso. Só tem um detalhe. Vários jogadores que estão no Inter são jogadores que trabalham na sua agência. O que eu não vejo, né, assim como uma falta grave. Não, ele não estando no clube, né? Não sendo remunerado pelo clube, não. Exatamente. A situação é diferente. É um gestor financeiro remunerado. Exatamente. E a situação do Fernando Carvalho o ano passado era uma situação absolutamente emergencial. Tanto que ele está... Ele vem de bombeiro, né? Ele está oficialmente afastado do clube. Ele não tem nenhum cargo. Não, ele recebeu um convite, ele não foi contratado. É uma situação diferente. Ele recebeu um convite do presidente. Não foi um convite, acho que foi um apelo. É, um apelo? Não, foi convocado. Mas, senhores, a maneira, sinceramente, não muda. Se ele foi convocado, se foi apelo, isso é outra coisa. Ele foi executar um cargo. Mas ele teve a hombridade de dizer, sim, eu trabalho com a consultoria, atualmente estou desligado porque eu vou focar no Internacional. Bom, nós podemos depois, o Diego, o Eduardo Henrique, tem mais um jogador, o Ceará. Tem 3 jogadores que foram contratados. Que eram da consultoria do Fernando Carvalho. Tinham alguma ligação, mas até ali nada foi segredo. Exato, acho que não tem problema, não vejo problemas graves nisso. Em qual? Nesse caso do presidente Fernando Carvalho, porque ele já não está mais no clube. O problema é que o Internacional, quando surge isso, o presidente tem que pegar, ou o vice-presidente tem que pegar e atender. Não, eu faço questão de esclarecer. Na boa, por que o presidente Romildo atende? O presidente Romildo esses dias me atendeu jantando. Sabe o que é tu ligar na hora? E o presidente, pô, presidente, o senhor está jantando? Estou jantando, não posso falar contigo sem problema. Não, que isso, presidente? O senhor tá... Não, estou em Osório, estou com a minha família. Não, eu lhe ligo depois. Não, que isso, já atendi, vamos lá, não tem problema nenhum. Por que o Internacional não pode esclarecer? Não se batia em transparência do Internacional para essa gestão? Quando o Roberto Melo respondeu a uma crítica que eu tinha feito durante a semana, de que eles estavam contratando de novo 3 ou 4 empresários para cuidar do plantel do Inter, ele disse o que na entrevista coletiva quando foi perguntado? Que se ele fosse, se por acaso ele trouxesse 11 messes de um mesmo empresário, não tinha problema. Não tinha. Mas primeiro, não são 11 messes. E segundo, no ano passado, nós da imprensa procurávamos cabelo em ovo toda hora para a gestão Pífero pelos mesmos problemas que estão acontecendo agora. Está acontecendo a mesma coisa. Esse o comparativo que enquanto jornalista eu cobro. Não, talvez agora esse fato seja até pior e mais grave do que se investigava jornalisticamente o ano passado. Porque esse aí está comprovado que era Por que ele tem que ser um funcionário remunerado. Não é? E que trabalha, mesmo que não faça hoje mais, vamos dizer, diretamente, de fato, parte dessa empresa. Foi o Gilmar Rinaldi na seleção brasileira. Aí toda vez que tinha uma convocação de desconhecido, por que estão convocando o cara? Porque mesmo que ele não fizesse, ele abre margem para isso. O Internacional não precisa desse momento, dessa nuvem maior. Qual é o grupo que foi eleito esse ex-conselheiro, que é o funcionário? Isso eu tenho dificuldade para ver isso, eu nunca sei. Sabe grupo, qual é o... Não sei qual o partido. Sei sim. DNA Colorado. DNA Colorado? Sim, fazia parte de um conglomerado que conseguiu a eleição de alguns conselheiros. Até a gente fez essa pesquisa hoje de manhã porque alguns conselheiros próximos a ele também são desse grupo. Eduardo Lacher, por exemplo, é desse grupo. Né? O Flávio Ordoc, que já esteve aqui conosco também, é desse grupo. Sim, falamos inclusive com o Flávio Ordoc, que é muito próximo do... Exatamente. Mas então era grupo de apoio na eleição ao atual presidente? É grupo que está apoiando, está na gestão. Esse grupo está na gestão. Está na gestão, porque o Lacher está na gestão, o Ordoc está na gestão. Mas está na gestão e esteve na campanha também. Sim, possivelmente. Sim, porque o Giovanni Zanardo, ele entrou nesta eleição recente como conselheiro. Exato. Mas podia ser um grupo de oposição, como nós temos a proporcionalidade. Sim. Poderia ter sido eleito por um grupo. Não, mas aí deixou de ser então, porque ele está sendo remunerado. Mas é por isso que eu pergunto, se ele já estava desde a época da campanha como apoiador
do atual e da candidatura do Marcelo Medeiros. É tudo que o Internacional não precisa. Isso aí que eu falei, tipo não tem cabimento, não tem necessidade nesse momento. É que tem algumas coisas que elas têm esclarecidas, porque quando eu jogo pedra no outro, eu tenho que estar pronto para tomar pedrada. Então a gestão que fala de transparência, ela tem que ser transparente. A transparência não é horário comercial. Ela tem que ser de segunda a segunda, 24 horas. Então é isso que se cobra. Eu não sou defensor do presidente Vitório Pífero, ele nem falar comigo porque me odeia pelas críticas que eu fazia. Agora, se ele tomou crítica lá por coisas que está se fazendo de novo, tem que se criticar. Mas agora o Inter, ele parece quando a gente entra no verão e abre a piscina, né, que estava guardada durante o ano. Tem um furo aqui, um furo ali, um furo aqui, porque o presidente Marcelo Medeiros ele não está no Brasil, está na Argentina para pagar o Forlan. Tá, mas por que paga o Forlan na Argentina? Porque o empresário é de lá? É, exatamente. Foi lá para fazer esse pagamento. Aí o detalhe é o seguinte, ele tá lá para tapar um furo, aí aqui já abriu outro furo, que é esse. Claro, esse foi deixado, né? Mas isso aí é um furo... Foi deixado por ele, claro. Furo que ele sabe. E ele fez esse furo. Ele fez esse furo. É um problema mais grave ainda. Ou será ainda. que ninguém conhecia? Nós da imprensa sabemos que o Zanardo era empresário de futebol, ele não sabia? Não, com certeza. É isso que eu digo, mas nesse país onde os presidentes dizem que não sabiam de nada... Bom, mas a gente sabe que eles sabiam. Internacional vamos lá. Também diga a mesma coisa. Se o Marcelo Medeiros não sabia, não é pior? Acho que sim. Mas não é pior? Não é pior? Acho que sim. Mas aí, a consequência é a mesma. Mas é o sistema de gestão... Baile de mulher feia, qualquer uma que tu pegar para dançar é lucro. Ele pode delegar a responsabilidade de alguém para cuidar desse assunto, mas igual, a consequência na prática... Mas não tem um conselho de gestão agora, que tudo que acontece no Inter tem que parar, porque mudou agora... Tem que passar pelo conselho de gestão, que eu acho uma coisa benéfica para o clube. Também falhou nesse caso. Empatou? Agora eu fui no lançamento de campanha do presidente Marcelo Medeiros antes da eleição, e justamente a pergunta que eu fiz a ele foi, depois de algumas perguntas sobre futebol, foi essa: como é que ele ia tratar com a imprensa, como é que ele ia lidar, porque com o presidente Pífero era extremamente difícil, né? Ele não gostava de conversar e nem de trazer qualquer detalhe para o torcedor. E ele disse, não, isso vai mudar, porque eu acho que o Inter, né, e a imprensa especificamente, são a voz para o torcedor colorado, que não tem como acompanhar algumas oportunidades, alguns outros detalhes. Olha, presidente, com todo respeito, o senhor não fez nada que cumpriu até agora, né? Porque é difícil fazer qualquer coisa. Não cumpriu nada. É bem mais difícil. O presidente apareceu na zona mista, depois da derrota para o Boa Esporte, mas algo que não foi em nenhum momento planejado, né? Não me pareceu também. Apareceu absolutamente do nada na zona mista, tanto que ele apareceu na zona mista. E não acrescentou também nada, né? E geralmente dirigente no Inter, quando fala, aliás, no Grêmio também, vai para a sala de entrevista. Tá, e vai para específica. Para dar uma resposta para o torcedor. Vai para a espina frasa. O que foi dito pelo presidente Marcelo Medeiros quando perguntado pelo desempenho do departamento de futebol? Excelente. Ele corroborou o trabalho do Roberto Melo. Ninguém esperava que ele fosse demitir o Roberto Melo. Mas dizer que está excelente. Eu acho que um discurso mais realista, Mas é mais fácil fazer isso, Chaba, porque cria uma credibilidade, uma confiança de novo com o torcedor. O Melo tem que abrir, não falando que nós não conseguimos reproduzir no campo o que nós treinamos. Não, só eu quero pedir desculpa para o torcedor do Inter, esse não é um Internacional, nós prometemos e nós vamos mudar o Inter. Então tem mais esse voto. Agora ficar nessa... Não foi o presidente Vitório Pífero que devolveu o ingresso para o torcedor? Foi, né? Teve uma situação internacional, teve uma apresentação péssima. Teve. Mas é que daí é aquele detalhe. Não acredito que tenha sido pior do que o Internacional contra o Boa Esporte. É o trabalho da administração também, né? Do clube na época, né? Não, com certeza. Vertente importante. Estou dando um exemplo, entendeu? Do reconhecimento que a coisa não está legal. Lá na minha terra sempre se diz, ovelha não é para mato. Qual é a tua terra? São Luís Gonzaga. Terra missioneira. Ovelha não é para mato. O presidente Medeiros também disse na entrevista essa que o Chaba relatou no final de semana depois do jogo contra o Boa Esporte, perguntado sobre contratações, se o Inter ia contratar para reforçar o elenco, para não apresentar mais tantas dificuldades ou vender alguém. Ele usou a seguinte resposta: tudo pode acontecer. Que isso pode acontecer, qualquer pessoa sabe, né? O que chama a atenção é que a gente está no mês 7. Quanto tempo faz que a última vez que eu participei aqui do programa deve fazer um mês? Um mês, talvez. Enfim, a gente falava da situação do Inter na tabela de classificação. E eu chamava a atenção. Olha, passaram tantas rodadas, o Inter não está nem no G4 da Série B. O que para mim é absolutamente fora do contexto. E a gente, depois de um mês, o Inter segue fora do G4. Agora está se falando em buscar reforços. A gente está no mês 7 do ano, o Inter, mas só um pouquinho. Reforço. Mas o Inter mas aí que tá. O Inter trouxe um monte de jogador
Mas qual foi a política de futebol para alguém trazer aqui nessa bancada então, acredita que o Cláudio Vinck vai ser a solução para a lateral direita? Mas ele vira agora, né? Mas depois de 7 meses. Tem uma coisa, eu não sei, eu não sou treinador. Eu até acho que ele vai com o Fabinho, mas eu fosse treinador, botaria o Cláudio Vinck. Tá na hora de botar o guitarrista a tocar guitarra, o cara do violão, põe cada um na sua. Essa mudança... Só que tu já escutou, tu já foi a show desse mesmo guitarrista. Mas tem algumas coisas... Sabe que ele não é o bicho. Mas eu estou acreditando muito que essa semana de trabalho que o Internacional está fazendo, ela teve algumas mudanças. Que fica até difícil a gente saber se o Guto não fez antes, porque a gente não viu, né? Ele fechou o trabalho todo. Mas essa mudança, o reposicionamento do setor de meio campo, ontem eu até fiz um vídeo e coloquei, cantando a pedra justamente disso. Porque não está muito difícil de fazer as coisas se o Guto parar de inventar. E parece que ele está parando de inventar. Faz o arroz com feijão, né? Exato, então eu acho que por aí um prato melhor, é um bom... Mas ele está parando de inventar. O questionamento que eu faço é por que só agora as invenções estão parando? Porque a água entrou na sala de máquinas, Sim, mas por que... Mas aí não tem uma ponte correr. Mas tem que ter um comandante. A torcida quebrou o Beira-Rio. Mas tem que ter um comandante desse navio para dizer lá para quem vai operar as máquinas. Aí eu para dizer, olha aqui, ó, para só um pouquinho. Não é assim que nós vamos fazer. Vai entrar água, vai começar... Eu vou contar uma coisa aqui. Há pouco agora eu estava mostrando para o Diogo Rossi. Hoje de manhã eu estava no ar lá. Às vezes pode passar para quem não me conhece, achar que eu sou soberbo. Não, é que eu trabalho pra caramba. Por isso que eu tenho informação. Hoje de manhã eu perguntei no ar, Matheus, quem é que vai falar hoje no Internacional? Não sei. A assessoria não nos passou. Eu digo, tá, e tem alguém que não está treinando? O D'Alessandro não está treinando. Eu mostrei agora pro Diogo Rossi. A hora que eu mandei, era 11 da manhã quando eu mandei pro Matheus Dado. Não fala agora porque tu não vai acreditar no que eu estou dizendo. O D'Alessandro vai ser o cara que vai falar hoje. Foi o D'Alessandro que deu. Claro que tem informação sobre isso, a gente busca, mas tem algumas coisas que aí que está. Hoje é bom, e eu estava ouvindo grande parte da entrevista. Foi boa? Ele foi tranquilo, ele foi provocado, teve pergunta que não deveria ser feita e ele manteve. Aliás, eu quero. Esse é o momento de puxar. Mas aí o que está acontecendo? A gente está enxergando um Guto melhorando, a gente está enxergando um D'Alessandro melhorando, e aí tem essa falha da direção. Porque nós tínhamos que comentar isso do Melo e do Medeiros. Mas eu quero falar justamente sobre um tópico, especialmente da entrevista do D'Alessandro, que eu acompanhei, mas logo depois da mensagem da Sun Motors. Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Troque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Aproveite, vá lá na Geely Sun Motors. Aliás, por falar na Sun Motors, a Sun Motors tem a revenda Geely, tem já há mais tempo a revenda Kia, e a partir da próxima quarta-feira da semana que vem, é dia 12, se não me falha a memória, né, o Jefferson Fristenau, que é o diretor da Sun Motors, está trazendo mais uma marca, que é a Lifan, também para o grupo da Sun Motors. Então, a partir da quarta-feira, o lançamento oficial da Sun Motors Lifan. Muito bem. Servidor público e aposentado do INSS está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul, é rápido e sem complicação. Portanto, servidor público aposentado do INSS precisa de um dinheiro extra? Consignado no Banrisul, rápido e sem complicação. A questão que eu queria abordar aí da entrevista, a parte que eu ouvi do D'Alessandro, questionado sobre psicólogo, esse coach, esse negócio, ele foi, como tu dissesse, muito sereno, mas foi muito claro e incisivo. Sabe? Eu prefiro brigar comigo mesmo. Tinha disso, o coach é do treinador, é da comissão. Eu prefiro brigar comigo mesmo. Ou seja, ele, D'Alessandro, disse claramente, e eu entendi isso, que para ele não interessa esse negócio da psicóloga. Mas ele levantou um exemplo que nós vamos concordar também com ele. Como ele disse, eu já estou em final de carreira. Ele não precisou elencar, mas ele passou. Ele pode não ter dado certo, mas ele jogou na Alemanha, jogou na Espanha, jogou na Inglaterra. Ele foi jogador de seleção, Olimpíada. Ele é um cara rodado. Sou muito experiente, ele disse. Ele não sente quando ele erra o passe, mas ele tem razão no ponto. Entra o Juan lá, ou o Mossoró, que foi fritado, que jogou um primeiro tempo e depois não voltou. Coitado. E ele erra um passe e já tem a vaia, ele sente um pouco mais. Ou seja, ele mordeu e assoprou, com quem diz,
Para os mais novos, talvez vá valer. Mas a gente sabe que para ele não vai mudar isso. Não, o que parece sintomático também, Rogério, é que até então não se tinha uma palavra oficial, e quando fala o capitão do time é uma palavra oficial, a gente pode considerar dessa forma, não se tinha até então alguém falando publicamente de forma bem aberta o que todo mundo sabia, mas é a parte anímica, emocional, que o time vem sentindo, está sentindo essa pressão e, consequentemente, não está conseguindo produzir. Então, a gente vai ter que ver agora como é que vai reagir a essa situação, porque já foi admitido que a questão psicológica e emocional ela está afetando o time. Sábado vai ser um jogo no mesmo contexto, na mesma linha dos outros. Vai ser uma partida muito parecida em termos de característica e circunstância. E daí a gente vai ver quem vai ter essa parte emocional forte. Vai ser mais perigoso. Para reagir bem. Vai ser mais perigoso. Aí nós vamos chegar em direção de futebol de novo. Vocês lembram, acho que era até aqui de Novo Hamburgo, Canoas, se não me engano, o professor que desenvolveu o trabalho, na época do Filipão, na seleção, que ele mostrava os jogadores que eram amarelos, os jogadores que eram vermelhos. Aquilo ali, ele parte de 4 pilares da psicologia, isso não sou eu que estou dizendo. Era reflexivo, pragmático, esse é outro. O racional. Porque e tinha mais um. Eu tinha o depressivo, o fleumático. Ele tem um termo diferente da liderança. Porque são 4 pilares estudados que você vai falar de personalidade e de liderança. Sanguíneo e colérico. E isso que ele está falando são os pilares do quando os caras vão contratar. Porque daí tu vai chegar, por exemplo, o D'Alessandro sabe que não sente, mas quantos outros do grupo do Internacional, mas é isso que eu me quando a gente dizia que não estava preparado para jogar uma Série B, é porque a Série B ela vai ter pressão, vai ser difícil de jogar, vai ter jogo que os caras vão se retrancar e vão te dar bico para tudo que é lado. Aí tu tem que ter o cara que põe a bola embaixo do braço e vai dentro. Sabe como é que tu Mas se tu falar isso com a direção de futebol da maioria dos clubes do Brasil, eles não sabem o que tu tá falando. Sabe como é que tu resume isso, na minha opinião? Tem que ser homenzinho. Tem que ser homenzinho. Claro que eu estou fazendo aqui um blague, uma brincadeira, mas é justamente isso. Esses pilares que nós tínhamos, eu não sei se é exatamente isso, é o depressivo, o fleumático, o sanguíneo e o colérico, né? Tu tem que equilibrar. É que para a liderança tu muda um pouquinho, tipo, o depressivo ele passa a ser afetivo. É o cara que ele se abate um pouco mais. Tem várias denominações. Mas parte de um mesmo viés. Isso que a gente está falando eu sou aqui, psicólogo. E sabe o que... Sabe você é contratado pelo Inter, Bagé. Eu estou me tratando. Eu sou coach do Inter, por isso eu coach do Inter. O Bagé é o D'Alessandro, ele briga com ele mesmo. Ele se trata. O Bagé tem uma DR na frente do espelho todo dia de manhã. Mas isso é uma coisa salutar. Eu acho que todos nós devemos ter essa DR conosco mesmo. Claro. Tem que ser assim. É o teu autoconhecimento, né? Autocobrança. É por aí que começa. Mas o maior problema do ser humano é realmente esse. A cobrança, a autocobrança. E admitir o erro, né? Também é Agora, o que eu não entendo no Internacional, o Anderson, dá um abraço no Bagé aí de uma vez. Dá um abraço no Bagé, já é a terceira vez que o Anderson entra aqui no estúdio. Como isso aqui é uma TV verdade, pode mostrar ali, não tem problema, Toninho. É que o Bagé fala demais, gasta mais pilha no microfone. Gasta mais pilha no microfone. Tem que trocar a pilha turbo, vamos esclarecer, ele não está trocando as pilhas do Bagé, está trocando as pilhas do microfone do Bagé. O microfone dele tá funcionando agora? Não é o vestido. Tá bom, não está funcionando, então o problema não é pilha. O problema não é pilha, o problema é microfone. Vamos trazer o microfone de mão aí, porque... Vamos lá, o que é? Isso. E agora, tá funcionando? Não pode deixar aparecer o microfone sem fio. Levanta assim, Bagé, para ver se dá mais sinal com o microfone. Hein? Tá funcionando agora? Tá funcionando ou não? Tá. Então vamos embora. Agora tu para de falar menos. Fala menos agora, tá? Esse é o João. O João, um dos nossos câmeras aqui. Ô, Toninho, dá um take no João ali. Toninho, dá um take no João ali. Tá aí, o João aí, João. Manda aí, João. O João colabora muito conosco, porque o João tá torcedor sempre ligado. Do Gaúcho de Passo Fundo. Opa! Não, ontem quando nós falamos o assunto do Gaúcho de Passo Fundo, ele já pulou. Não, mas no Palmeiras também tem lá. O Borja também andou saindo lá com... Alviverde da Serra. Não, o João é muito ligado do futebol e está sempre contribuindo conosco aqui também. O que eu não entendo é o seguinte, eu concordo integralmente contigo. O D'Alessandro não vai sentir, outros são cascudos, não sentem, e a gurizada pode sentir. Só que o Internacional, como a maioria dos clubes grandes, tem também um departamento de psicologia que atende a base. Então não tem novidade de trazer um psicólogo para cá, um
coach de futebol, de personalidade nesse momento, se existe esse acompanhamento, e eu duvido que qualquer psicólogo ou coach que chegue agora nesse momento vá saber mais do Zezinho, do Luizinho, lá da base, do que aquela psicóloga ou aquele psicólogo que estão com eles há mais Mas tempo. eu vejo um outro porém desse fato todo. E tem um outro detalhe. Todo mundo que trabalhou no ano passado foi demitido. Sim. O D'Alessandro Teve disse nutricionista que foi demitido. Porque era assim, ó, os caras que derrubaram o Inter tem que sair. Teve funcionário de anos. Lembra do Alessandro, que tão bem nos atendia na recepção? Sim. Encontrei ele ontem aqui no Barra Shopping. Ele também foi demitido, funcionário de 20 e poucos anos do Internacional, sem nenhuma explicação. Culpa, né? Com um salário de R$ 1.500, e aí foi justificado que era redução de custos. Não, tu não reduz de custo de quem te ganha R$ 1.500. Agora... mas nem todos. Tem funcionários que continuam encarcelados lá. Mas aí não ganham 1.500, ganham 15 mil. Agora tem um detalhe, a gente pode ver por uma outra ótica essa questão do coach, porque o D'Alessandro falou uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas ele disse, ele é do treinador, perfeito, isso aí não é novidade. Agora, será que não é o Guto que precisa desse coaching para fazer o trabalho dele? Mas é a equipe de trabalho, entender? É metodologia de trabalho. Porque a metodologia dele, foi ele que trouxe, Sim, né? mas ele identificou e todo mundo está concordando que tem esse problema. O Inter levou 6 meses para saber que tinha problema físico e problema psicológico. Aí está o outro erro. Não, mas é que porque a questão psicológica já tem um psicólogo do Inter, né? Mas a metodologia de trabalho é diferente. Isso, tá lá. Agora, o detalhe que eu vejo é esse. Porque tu acha que o cara chega novo, ele muda alguma coisa? Não, mas eu digo, ele já tem o conhecimento. O meu questionamento é o que essas pessoas que chegam agora, nesse momento... eles são gestores de crise. Sei. Eu acho que é muito discurso, é muito desviar o foco, como nós já falamos aqui. Eu acho que também é uma situação de atacar em todas as frentes. O Inter está... É duro dizer isso, mas o Inter está perdido nesse momento. Você foi na farmácia e comprou remédio para tudo. E está começando a atacar, exatamente. Está começando a remédio para dor de cabeça, para dor de ouvido. Cara, e daí se der um resultado positivo, beleza. Na dúvida, lá em Bagé, na minha cidade, teve um vereador que foi um dos mais votados de toda a história, e ele era um homossexual assumido, sem problema nenhum. E ele não tinha um namorado fixo, né? E aí ele tinha alguns namorados e tal. E aí chegou perto da eleição, ele anunciou em tudo que era barco ali, ó. Eu sei que vocês ficam se escondendo aí, tem cara que se relaciona comigo e quer ficar se escondendo. Se eu não conseguir me eleger, eu vou entregar todas as listas de namorados. Foi o mais votado da história de Bagé. Até o cara que não tinha saído quando ele votou. Na dúvida. Isso é verdade, foi o Paulinho Vesgo, o vereador lá. Na dúvida, o cara pega em qualquer coisa, cara. Vai que esse cara tem um print, alguma coisa, aí vamos votar nele. Eu acho que é o que o Inter tá fazendo. Eu acho que se o Gil Bagé escrever todas essas histórias, vai se tornar um novo Gabriel Garcia Marques. E Bagé é Macondo. 100 anos de solidão. Vamos à mensagem do Zafari e a gente continua aqui. Mas isso do Paulinho Vesgo. Isso aí. Faça como o Diogo Rossi. Você acabou de dizer aqui que ontem foi lá no Zafari. Espetáculo. Eu fui no final de semana. Eu fui ontem, anteontem, vou hoje. Essa medo de entrar em... é uma tortura. Eu tenho medo de entrar em mercado, né, Rogério? Porque a gente pensa que vai gastar X e gasta 5X, né? Mas ainda mais no Zafari, você vai no Zafari. Eu vou no Zafari, né, da CIS Brasil. Me criei lá, né, no Zafari com a minha família, no da CIS Brasil. E ontem, sem brincadeira, o Bourbon lá é Bourbon. Eu fiquei 40 minutos na parte das cervejas artesanais. Me perdi. Eu fiquei um tempão, olhava para uma, olhava outra, porque tem muitas opções no Zafari, é muito bom. E, aliás, por falar em cerveja, também nos vinhos. Esse mês, eu acho que foi o mês de junho ou julho, é o mundo dos vinhos. No Zafari. Então, tem, assim, ofertas muitos rótulos, imperdíveis. E rótulos bons e acessíveis, hein? O pessoal às vezes compra vinho nada contra as lojas de marca, mas o Zafari tem às vezes o mesmo vinho e bem mais barato. Espumante também. Diogo, vamos atender os nossos telespectadores? Claro. Deixa eu começar aqui pelo nosso WhatsApp, 999-81-7700. O Lucas, ele ontem ele já tinha mandado uma mensagem a respeito de atraso. Ele pede para o Bagé, né,
para dar uma checada com as fontes lá sobre atraso de salários. Eu depois conversei... Não, atraso de salário não tem. Tem algumas coisas assim, principalmente direito de imagem, que é natural. O próprio Grêmio tem. Sim. Ontem eu fui conversando contigo, né? Empresário do Pedro Rocha. O empresário do Pedro Rocha, o Milton Bernardo, diz tem luva atrasada, mas é um atraso natural. Ele disse que só tem 3 clubes no Brasil que não tem atrasos. É Palmeiras, Flamengo... E mais um, ele só não se não me engano é o Cruzeiro. Só isso. O resto todo mundo está atrasado. E eu agradeço muito o Lucas também aqui, eu conversei por telefone com ele ontem, depois do programa, e ele está fazendo agradecimento, tal, dizendo que não é qualquer programa que procede assim e tal, não é? E que a cada dia aumenta mais a audiência do programa, que a gente continue assim. Então, um grande abraço para o Lucas, que está sempre na nossa audiência. Eu, quando era menino, paguei R$10 uma vez para tirar uma foto com o Rogério Amaral. Mas não recebi esse dinheiro, foi para outro, para mim não chegou. Tem assessoria. Quem era o teu assessor de imprensa na época? Para mim não chegou. Conversa com a tua comissão disciplinar, multidisciplinar. Quem era o teu empresário na época? Tirei uma foto com o Rogério Amaral, R$10. Eu paguei mais barato, eu paguei 5. Eu nunca vi, alguém estava levando esse dinheiro aí, porque eu não vi cor de nenhuma grana aí, nem em dólar. O Mauro Lau, boa tarde, senhores. Me repito, tragam 2 meias, até porque a organização passa necessariamente pelo meio campo. 2 meias para o Internacional, aí vai tirar um volante, seria isso? Não, acho que não é necessário. Não, ele está falando, acho que para dar alternativa ao D'Alessandro. Aliás, isso é dito desde janeiro. Mas tem coisas no Internacional, não é pegar no pé daqui a pouco do Dourado. O Dourado é bom jogador, eu acho ele bom jogador. Mas, por exemplo, não está proibido daqui a pouco buscar um volante e sobrar o Dourado, não está proibido. Não dá para achar agora que o Edenilson e o Gutierrez vão resolver os problemas do Internacional. Mas se puder trazer mais qualidade, claro. O Grêmio é um exemplo. O Lucas Barros chegou, hoje ele é titular. Esse Arroio que chegou é jogador de qualidade. O Charles chegou a jogar de primeiro volante, a valer? Não, ele sempre jogou junto com o Dourado, né? Nunca botaram o Charles no lugar do Dourado. Não, eu acho que ele rende ali. Eu acho que tem que ser um ou outro. Eu acho que ele chegou a jogar uma partida. Eu acho que no Campeonato Gaúcho uma partida. Uma partida. Eu não sei se começando. Começando eu não tenho certeza também. Porque geralmente acho que teve uma partida que o Dourado lesionou, saiu. O jogador que mais mudou de posição no Inter essa temporada foi o Dourado. Foi primeiro, foi segundo, foi primeiro, foi segundo, foi primeiro, foi segundo, coitado, né? Porque no Campeonato Gaúcho ele foi primeiro, mas o Charles jogou depois segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Mas o Charles jogou de segundo, primeiro, terceiro? É que o Charles jogou menos, né? Eu falo em proporção de jogo. O Dourado jogou bem mais número de partidas. Mas quem era o primeiro pro Dourado jogar? Foi o Anselmo, em vários jogos, por exemplo. Contra o Ipiranga. Não fala 3 vezes o nome, senão aparece. Não volta. Tem os caras que falam 3 vezes o nome e eles aparecem. O Fernando de Gravataí, vocês não acham que são os jogadores que têm que nos provar que são capazes de ser titulares? Também. Não, uma coisa está ligada à outra, né? Então. Uma coisa é certa, né, Rogério? O jogador ele também tem que assumir a sua responsabilidade, aquilo que a gente falava antes. O jogador é pago para isso. Todo mundo aqui tem que prestar contas ou tem que dar resposta para o seu superior. É pago para isso. Então tem que assumir a responsabilidade e também entregar um pouco mais em campo. Muitas vezes a gente vê o Inter perder ou jogar de uma forma muito resignada, aceitar muito fácil a situação. O D'Alessandro colocou isso na entrevista coletiva. Ele disse que quando o individual melhorar, ele acredita na melhora do coletivo. Claro. Tá? Dá a entender que tem muita gente. O D'Alessandro foi muito claro em algumas coisas. Ele disse: o cara sente, ele dá o passe pro lado. E aí entram as estatísticas. O fulano é o melhor passador. Melhor passador o caramba. Ele passa para o lado e para trás, ele vai ser o melhor passador sempre. Ele não tem ninguém a interceptar ou tentar tirar a bola. Sim. Tem algumas coisas. A gente está vivendo o mundo da estatística, cara. Tem algumas estatísticas que são incríveis. Eu posso dizer, por exemplo, botar uma manchete seguinte: o Inter nunca perdeu para o Criciúma treinado pelo Luiz Carlos Zinck. Claro. Mas ele nunca jogou. Agora, eu posso botar essa manchete? Ela é real? Claro. Agora, quando o cara clicar, o cara vai verificar que ele nunca jogou. Agora, é uma manchete conveniente para determinar a situação. Não adianta. É a velha história da estatística. Ela pode servir como base de análise, mas ela não pode ser definitiva. Não pode ser definitiva, porque ela não vai mostrar nunca o essencial. Um outro assunto que eu queria tocar, porque levantou uma certa polêmica. Pode deixar para depois da mensagem do governo do Estado? Mensagem do governo do Estado e voltamos com o assunto do Bagé. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal,
e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. É isso aí, o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. É aqui que nós vivemos e a gente faz o nosso futuro aqui. Rogério? Bagé, o Bagé tá em esquerda. Tá bom. Abraço. É um cara que tá ligado no Virando do Jogo aqui, um abraço. Ex-ponta esquerda do Grêmio, Paulo Egídio Bertolazzi, que tá lá assistindo o Virando do Jogo. E um abraço também para dona Diva, que está na audiência, grande gremista, e eu não sei quem é que mandou aqui, mas disse que a dona Diva é minha fã. Muito obrigado. Então, um abração aí para a dona Diva. Já que é sessão Maguila, mandar um abraço para o Rafael Jacques, ex-atacante do Grêmio, e que está sempre nos acompanhando. Ele e o Vinícius estiveram comigo hoje lá na rádio e estão sempre acompanhando. E o Jacques, que é o técnico do Sub-20 do São José, está classificado para a semifinal do estadual, e ele perdeu um jogo. Ontem ganhou do Grêmio. 20 e poucos jogos. Excelente trabalho. Mas ontem o nosso colega lá da Rádio Gaúcho, o Rodrigo Oliveira, ele fez uma matéria esmiuçando um pouco do balanço da Federação Gaúcha de Futebol. E tem uma situação que muita gente não entendeu. Não que ele não tenha explicado bem, ele explicou bem, mas muitos não entenderam. Aparece um valor em torno de uns 17 milhões que não aparecia em relação ao balanço de 2015. Senhores, esse valor eu vou falar um português claro, é uma bola de neve que vem desde a época do presidente Perondi, e que a Federação Gaúcha de Futebol estava brigando na justiça, ganhando tempo para tentar parcelar. Para que possa valer as regras do Profut, tem que fazer o pagamento, tem que fazer o parcelamento. Então, o departamento jurídico... Tem que fazer o reconhecimento do débito, né? O reconhecimento do débito, e tu começa a pagar, mesma coisa. Isso é bolo de imposto. Foi imposto que foi ficando e aí ia para a justiça, entrava na dívida ativa e se postergava para ganhar tempo. Bom, não tinha mais como ganhar tempo. Aí foi se fazer um cálculo. O que vale a pena? Ficar gastando com isso aqui, criando juro, ou entrar no Profut? Não, melhor é o Profut. Então, o que fez a Federação Gaúcha de Futebol? Entrou num acordo, vai pagar em 20 anos esse tributo, só que no balanço, para quem olha, um balanço que em 2015 fechou com superávit em torno de 3 milhões, ele fecha agora com um déficit. Superior a 16 milhões, algo assim. Mas o que eu estou chamando a atenção para isso? Não é dinheiro que saiu do caixa, porque ontem começaram a dizer, mas o Dovereto tem que explicar como é que tiraram 17 milhões da federação. Não, senhores. Aparece como contas a pagar. Então era um imposto que a federação estava tentando discutir na justiça, não tem mais como discutir, sentou lá e acertou. Posso pagar em 20 anos? Pode. Mas aí tem um reconhecimento desse débito e entra esse bolo novo. Então o déficit da federação não é porque tiraram 17 milhões do caixa, é porque tem um imposto agora que foi assumido da época do presidente Perondi. Só para um esclarecimento. Fica uma conta do passivo. O passivo da federação. Fica ali com contas a pagar, né? O Diogo, vamos atender o Francisco Campos. Parabéns pelo programa. Como é que vocês querem que um cara de 36 anos seja responsável por fazer o time andar? Não dá, diz o Francisco Campos. É referência ao D'Alessandro, certamente. Para mim, ele ainda é fundamental no time. Diogo. Facebook, Dejair Rosa manda assim, um grande abraço aos integrantes do Virando o Jogo, programa cada vez melhor. Nilson Vieira, belo programa, Dali Tricolor, Nilson de Caxias, ele é lá de Caxias do Sul. Alexander Agliardi manda assim, que máscara, hein, Bagé? Relojão, mandando aqui pelo Eu ganhei numa rifa. O Everton... Comprei 10 panos de prata e veio... O Everton Soares manda assim, não é à toa que sou de São Luís Gonzaga, também curtindo o programa. Mas olha a expressão que ele usa. Essa expressão é que eu não conheço. Chumisco. Chumisco, choégua, é a expressão... Barro vermelho lá, né? Argila, né? É vermelho. O Jair Souza da Silva manda assim, estamos ligados, Rogério, um abraço. Jair da Ilha, grande abraço, Jair. O Alexandre Caruso, como bem citou o Bagé, é uma nuvem sobre o Internacional. Se o coaching trouxer problemas próprios para o cenário, a nuvem vai engrossar. Ou seja, o problema é complexo e delicado. Não é um caso como os outros. Excelente programa, um abraço. Também o Carlos Pires, Emanuel Reynoso está sendo cogitado ou é uma notícia de mentira para o Internacional, manda ele? Ele foi cogitado, é um jogador do Tajeres de Córdoba lá.
21 anos, né? 21 anos, jogador jovem, mas foi cogitado. E aí, como teve essa viagem do presidente Marcelo Medeiros, o presidente vai buscar, não seria o presidente para contratar. Viaja sempre o Melo ou até Podia trazer um zagueiro, né? Podia trazer um zagueiro. Da Argentina é difícil. Podia trazer um zagueiro. O Alexandre Maschi diz assim, ó, estou relembrando o tempo do programa Virando a Mesa. Manda ele aqui. Virando o jogo. Agora é virando o jogo. Exatamente. Virando o jogo agora, viu, Alexandre Maschi, participando com a gente aqui no Facebook. Um pouco mais calmo, né? Virando o jogo um pouco mais calmo que virando a mesa, né? A gente traz mais informação, não é? Tem uma bancada... Porque nós temos psicólogos, né? Sim, o coach funciona, claro. Não, basicamente é o seguinte, a gente tem muita informação aqui. Através dos repórteres, através do Bagé, que mesmo não sendo mais repórter, vai ser permanentemente repórter na sua essência, né? Então não tenha dúvida disso. Bonito. Aí o Gilson Cripa, que é um cri-cri, né? Que é produtor de vídeo e diretor de cena e tudo mais, tá aí dizendo que tá feio o microfone, o fio do microfone, do Bagé. É o que tem pra gente. Viu, Anderson? Mas por isso que eu vim de camisa preta já pra modificar. O Gustavo Meleski no Facebook quer saber se a gente viu e o que a gente achou da possível nova camisa do Inter. Eu vi, eu recebi... eu sinceramente, tem gente vai ficar bravo, eu achei feia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse momento, eu não vou falar de camisa do Inter. Tem um baita, com todo o respeito, tem um baita Gustavo. lançamento hoje, né, para essa camisa do Inter. Nessa situação, já sábado, já, né? Já vai usar sábado. É uma festança, né? Porque começa às 5 da tarde e vai até 9 da noite. Vai ser um evento grandioso. Com jogadores, inclusive. Jogadores, sócios que foram convidados, 15 sócios. Tomara que isso sirva para melhorar o ânimo de jogadores e torcida também. Não? São ex-jogadores que vão estar nessa assim. partida aí também. O Inter tem que apresentar uma melhora, mesmo que seja pequena, no sábado contra o Criciúma e conseguir a vitória. É isso que mais importa nesse momento. E daí, o Guto Ferreira, em várias entrevistas, eu recordo rapidamente quando o Roger assumiu o Grêmio, é que me veio à cabeça hoje, ele tinha 2-3 dias para treinar o Grêmio contra o Goiás. Ele assumiu na vaga do Filipão. E daí perguntaram para ele se ele poderia já modificar um pouco o time nesse pequeno espaço. E ele disse que sim. O Guto a todo momento reclama de tempo. Ele teve 2 semanas, então sábado tem que aparecer alguma coisa. E te lembra quem era o adversário depois do Goiás? Corinthians do Tite na Arena. E o que foi? Com 5 minutos estava 2-0 pro Grêmio. E o time não era uma maravilha, né? Por isso que eu digo, posicionamento ele é natural de acontecer. Esse posicionamento é obrigado a ter o Guto Ferreira. Eu estou acreditando, e venho apostando nisso desde o início da semana, que para o Internacional é mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio e a Napolina, lembra? Ali foi um divisor de águas na Série B, porque até ali, claro, caiu a ficha. O time do Grêmio era muito pior do que esse time do Internacional. Mas ali caiu a ficha de, não é tão simples assim, ninguém conhecia a Napolina e tomaram uma pancada. O Boa Esporte, ninguém imaginava que o Boa chegasse no Beira-Rio e com um jogador a menos durante 12 minutos ainda ganhasse 1-0. No máximo empatasse, complicasse e tal. E que o Internacional daqui a pouco empatasse amassando. Não, o Inter não jogou nada, não produziu uma chance de gol e tomou 1-0. Então acho que por tudo isso, eu estou acreditando que vai ser um divisor de águas do Internacional. A grande diferença, eu não vejo que isso seja um problema, mas muitos destacam que a Napolina era a 9ª rodada e o Boa Esporte foi na 11ª, né? 6 pontos. O Inter perdeu aí nesse comparativo em relação ao fato da Napolina ou e era o mesmo número de participantes na época, não? Acho que sim, 20. Só que era um perfil diferente, né, de competição, tinha os 8 primeiros. Eu não lembro quanto, mas era o ponto final depois. Não, é porque daqui a pouco esses 6 pontos que faz referência pode ser mais grave ainda. Exatamente. Oxalá, tomara que o Bagé tenha razão nessa virada de... Nessa virada de página na história do Bagé postou. Até porque mesmo que a direção do Inter garanta, nesse momento, que não vai ter troca no comando técnico... O Rogério não quer ver. Eu não vou me surpreender se no final de semana, tendo um insucesso, tem uma nova troca na comissão técnica do Inter, porque o Inter troca de técnico como troca de roupa. Mas acho que aí Chaba, se der zebra, se der chabu, a cirurgia vai ser mais profunda. Não vai ser apenas na questão do treinador. Todo o departamento de futebol vai ter que ser remodelado. Toninho, tem como fechar aqui no celular do Bagé para mostrar a camiseta do Inter? Agora, eu não sei se é exclusivo, porque as empresas de material esportivo fazem o mesmo modelo para vários clubes. Tá para fechar aqui ou não? Legal, Toninho.
E aí só para mostrar, mesmo que não fique, ó. Tem são várias linhas ali que tem, né? E olha que bonita a minha unha lá. Tá bem feita, tá bem feita. Mostra o relógio aí, mostra o relógio. Com esse relógio, o cara fazendo a unha, vai te contar, velho. Vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. Os Jogos Comerciários Sesc já estão com inscrições abertas para as etapas municipais. A final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Mais informações em sesc-rs.com.br. A mensagem do Banrisul Digital, já retomamos. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Com o Banrisul Digital você está permanentemente conectado. O Alex Bagé, você ia dizer exatamente o quê? Não, é que essa camisa que aparece toda vermelha e com uma faixa na horizontal vermelha, essa faixa ela tem pequenos detalhes que lembram o Gigante da Beira-Rio por fora, aquela parte das lonas, como se fossem grandes gomos ali, lembra aquilo. E vai ter uma terceira camisa ainda, que ela vai, aí sinceramente eu não tive acesso a isso, ela vai ser bastante diferente da original. A Nike quer lançar de novo aquela coisa do tipo o time europeu, né? Que a terceira camisa, o time é vermelho, eles lançam a camisa amarela. O Inter já teve isso, com a própria Reebok. Dourada, né? Uma dourada. Dourada, isso, exatamente. Agora, só a Grêmio Internacional não vai ser azul do Inter, nunca vai ser vermelho do Grêmio. Com certeza. Tem a camisa pra gente ver aí. O Banrisul do Beira-Rio é vermelho. Lá, aí a camisa. Tá ali. Então aquelas linhas no meio seriam para representar os gomos da cobertura do Beira-Rio. É que está longe, se conseguir se aproximar um pouco mais. Olha lá. Ela representa como se fosse a parte externa do Gigante da Beira-Rio. Tom sur tom, tom sobre tom. Agora com todo respeito. Como é que é? Tom sur tom. Costureiro. Eu trabalhei com moda há muito tempo, você sabe disso. Passo Fundo? Não. Mas é Porto Alegre mesmo. Mas tu era alfaiate ou costureiro? Não, eu era proprietário da empresa. Só mandava. Mas a gente aprende os termos. Porque nós tínhamos um alfaiate da dupla aqui, o famoso Reis. Sim. Né? Sensacional. Saudoso Reis. Ele chamava ele de costureiro e ele dizia assim, ele era paulista, né? Ele dizia, não, costureiro é o colega de vocês, que na época acho que era o Clodovil que fazia programa em televisão, né? Não, costureiro é o colega de vocês. Tá? Mas o saudoso Reis. Saudoso Jamelão, né? Chamava ele, o puxador da Mangueira. Puxador é o cara que puxa fumo, puxa carrinho de mão. Eu sou intérprete. Tá certo. Olha, o torcedor do Grêmio deve estar chateado conosco, porque nós vamos encerrar o programa daqui a 7 minutos e não falamos do Grêmio. Mas isso é o momento. Né? Como disse o Diogo Rossi aqui, o Internacional é piscina reabrindo, vai aparecendo furo em tudo quanto é lugar. Agora tá se falando muito no Luan, tá se falando, se fala em Luan, se fala em Pedro Rocha, se fala em Arthur Ramiro. Eu aposto um café com vocês. Quem vai sair na janela junto com o Pedro Rocha vai ser o Miller Bolanhos. Falei com o empresário dele hoje de manhã, José Chamorro. Ele vai dizer que não. Ele disse que não tem nenhuma chance, que o Miller Bolanhos está... Acho que não saindo. Eu falei, com a chegada do Arroio, do mesmo empresário, o negócio é com não saindo do Luan nesse momento, acho que já é algo que a torcida tem que comemorar. O presidente Romildo, ele dá até, hoje pela manhã falávamos sobre isso aí, o Diogo Rossi, ele dá um indício que ele pode até vender mais barato, se for o caso, desde que ele não precise entregar agora. Mas ele fala com uma tranquilidade, inclusive com as fontes que a gente tem, de que ele tem certeza que mesmo que ele venda, ele não perde o Luan nessa janela. É o que me parece também. É uma tranquilidade, uma segurança muito grande do presidente. Agora o presidente vai perder o Pedro Rocha. Isso aí... o Pedro Rocha vai embora. Até ontem Mas o Arroio é a função dele, né? O Arroio é naquele lado. Sim. Ontem pela manhã eu tinha trazido a informação lá que o Grêmio era sabedor que o empresário tinha 7 clubes interessados. E à tarde o empresário do Pedro Rocha até confirmou isso aí lá na Rádio Grenal, numa entrevista que a gente fez com ele, o Hamilton Bernard. É curioso porque os clubes que têm interesse no futebol do Pedro Rocha não são clubes europeus de pequeno porte.
Claro, não são os grandes clubes. Mas próximo ao Sevilha, né? Agora, Sevilha, Betis, Olympique de Marselha, os dois de Mônaco, Sevilha, né? O Sevilha e o Mônaco, Betis. Sim. Um clube de Portugal, um clube alemão e um clube do México. A Sampdoria também. O Mônaco é o Luan. A Sampdoria é o Luan, né? O Mônaco ele pode lugar do Mbappé. Vem cá, quem é que o Sevilha comprou agora por 11 milhões de euros? 11 milhões de euros, não sei. Eu sei que está pagando 18 milhões. Mais uma pergunta, Zé. Eu sei que está pagando 18 milhões de euros. Eu tô tentando me lembrar. Eu acho que... Um abraço, pessoal de São Luís Gonzaga. É de lá o Zé. O Zé é mais ainda. O Zé foi criado, o Zé nasceu em Misiones, do outro lado da fronteira. Eu sei que o Sevilha pagou 18 milhões de euros agora pelo Luiz Muriel, colombiano de 26 anos. Não, esse é do Fluminense o jogador. É a Atalanta que vai pagar 11 milhões pelo Calazans. Não é o Sevilha, é o Atalanta. É a Atalanta. Atalanta, isso aí. Até essa informação é do nosso colega Jeremias Werneck. Mas daí, se o Atalanta paga 11 milhões de euros pelo Calazans, será que pedir 10 pelo Pedro Rocha é pedir baixo? Eu acho pouco. Tem que ser mais. Acho pouco. Mas o Grêmio vende por 10. E o Fluminense vende bem. O Grêmio vende por 10. O próprio Gerson para Roma foi querendo ou não, os clubes do Rio, de São Paulo e Rio de Janeiro... Sobre essa condição do Luan e do Pedro Rocha, tem vários detalhes sobre isso. Sobre o caso do Pedro Rocha, o Sevilha é um clube que tem interesse no futebol do Pedro Rocha para compor elenco. Eu até estava conversando com alguns colegas espanhóis ontem, eles me disseram isso. E o que abre espaço para o Pedro Rocha jogar no Sevilha é que o lateral direito Mariano, que passou pelo Fluminense, ele recebe agora, nesse verão europeu, passaporte europeu. E aí ele não conta mais com jogador estrangeiro. Pode ser comunitário. E aí abre espaço para o Pedro Rocha, porque é algo que o Sevilha não tem. No caso do Luan, a Sampdoria, até a informação dos nossos colegas italianos, do Giacomo Iacobellis, até estava conversando com ele ontem à tarde, junto com o Roberto Pato Mori, a Sampdoria fez 52 milhões de euros nas últimas 2 semanas. Vendeu seus 2 atacantes principais, titulares, 30 milhões de euros para a Juventus e 22 milhões de euros para o Sevilha. Vendeu o Luiz Muriel e o Shaqui. Vai comprar um jogador de ataque. E fez uma proposta de 18 milhões de euros pelo Luan. O Luan, inteligente da forma que eu penso não vai para a Sampdoria. Exatamente, esse é o fato. Não quer jogar no clube do perfil da Sampdoria. E ontem a entrevista do Dorico Roman, à noite, na Rádio Grenal, me chamou a atenção porque o Grêmio tem esse entendimento. Não é só o Luan. Porque ele disse assim, onde foi jogar o Gabriel Jesus? No Manchester City. Onde foi jogar o Gabigol? Na Inter de Milão. E aí ele pegou e disse assim, quem foi mais importante? Eu acho que o Grêmio não é uma conta tão simples. O Grêmio insiste primeiro na situação do Gabriel Jesus, que foi uma venda única. Nunca mais ninguém vai repetir a venda do Gabriel Jesus. E outra, o Gabriel Jesus jogava no Santos, no Santos do Pelé, Palmeiras, no Santos da Vila Belmiro. Do Gabigol. Jogava num time que tinha vários craques. Então, vamos parar de fazer essa comparação. Mas tem várias venda única. O próprio Gabriel Jesus, ele é um cara que o Guardiola pegou, ligou para ele só. Esse aqui, paguem o que eles pediram. É totalmente diferente. Ele foi escolhido a dedo. Esse. O cálculo não é tão simples assim. Eu acho que o Dorico Roman tá fazendo bem, porque sempre repercute esse tipo de entrevista. Claro. Só tá valorizando o que é dele. Acho que o parâmetro tem que ser esse. Mas a realidade mas internamente a gente sabe que a comparação ela segue, né? Se fosse só um discurso externo, tudo bem, mas internamente o Grêmio usa esse parâmetro, inclusive, para fazer renovação de contrato com o Luan e para vender o Luan. Só que... Agora vamos combinar que desses 5 jogadores citados aí que podem sair do Grêmio, 4 deles o Grêmio não gostaria de se desfazer, né? Eu acho que o Grêmio só consegue repor. Eu acho que o Grêmio. Não, eu digo até de querer vender. Se pudesse, se tivesse recursos financeiros. O Ramiro vai ser difícil vender agora, porque o Grêmio usou uma estratégia muito boa. O Grêmio só tem 10% do Ramiro, não tinha interesse em vender financeiramente. O que o Grêmio fez? Fez uma proposta de aumento substancial do salário do Ramiro. Tipo, nós vamos te dar uma condição de que tu consiga. Ele não vai ganhar o que ele ia ganhar na Europa, mas tu tá encaixado, é o teu grande momento. Ramiro, então isso também pesa para que o Ramiro não saia. O Ramiro, o Grêmio não quer que saia. Claro. O Arthur, o Grêmio quer que saia? Claro, porque esse é desenhado já. Não, né? Mas eu acho que não. Rogério, tem que vender. Esse sim. Esse vai. Eu sei. Alguém vai ter que sair. Mas alguém tem que sair, Rogério. Ok. Mas eu só então o Grêmio mudou assim. de ideia, porque o Grêmio falou que não ia vender o Arthur agora. Não, tudo bem. Se chegar, vai. Mas eu digo o seguinte. O Grêmio precisa vender. Toda hora se diz que tem que botar 60 milhões. Vai botar 60 milhões aonde? Não, tudo bem. O Pedro Rocha vai sair, mas eu entendo que se pudesse o Grêmio manter de necessidade? o Pedro Rocha,
Se pudesse manter, manteria. Manteria todo. Não, eu acho que um jogador, o Grêmio não tem interesse em manter. O Bolanhos não nem tem interesse em manter. O Bolanhos, o Grêmio tem interesse em mandar. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei dos 5 jogadores, Diogo, dos 5 jogadores, não é? Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Luan, e Bolanhos. E vão sair os dois. Só que o Grêmio tem intenção de se desfazer, vontade, o clube de se desfazer, é o Bolanhos, é o Miller Bolanhos por tudo que cercou o Miller Bolanhos nesse tempo que teve aqui, especialmente esses últimos episódios. Então isso para mim fica claro. Agora os outros é por uma necessidade, né? Eu acho que o único jogador que o Grêmio não consegue repor hoje, sem contratar um outro atleta, é o Ramiro. Eu acho que é o Luan. Não, hoje é o Luan. O Miller Bolanhos substituiu. Não tem ninguém parecido com o Luan jogando no Brasil hoje. Tá maluco. Substitui. O Luan quebra tudo de segunda a sexta e no domingo ele joga. Tudo bem, isso aí eu não... Mas, pô, quantos jogos o Miller Bolanhos fez no Grêmio até hoje? Não, mas foi bem quando jogou no início do ano. Mas quais são os jogos? Tu conta na ponta dos dedos. Mas ele jogou 3 meses bem. Cara, não vi 3 meses bem. Eu vi ele fazendo alguns jogos. O resto ele estava num contexto do time. O Luan é eu vi ele jogar muito bem. Está numa outra categoria. Não, o Luan é o melhor jogador do Brasil. Eu não vejo... Qual foi o grande jogo do Bolanhos? Foi a estreia contra a LDU. Foi o grande jogo do Foi Bolanhos. o primeiro tempo do Grenal. Não, em 2017 ele foi bem. 2017 eu acho que ele foi Só muito que bem. eu acho que a amostra foi muito pequena, né? Pra gente fazer um comparativo com o Luan, que já vem afirmado. Já vem que o Luan joga bem uma qualidade contra o Palmeiras. O Miller Bolanhos jogou contra quem? Sabe por quê? O Miller Bolanhos jogou bem um tempo do Grenal. O jogo que ele jogou bem foi contra ele. Mas o jogo não tinha como jogar, tinha como, ele quebraram ele. Ele tava sem mandíbula pra jogar. Não tinha boca. Eu acho que se a gente pegar agora 2017, tem bons jogos. Viu que é estatística? Isso é estatística. O Bolanhos jogou bem só o primeiro tempo. Sim, mas no segundo ele quebraram ele. Não. Tá de brincadeira. Pai Nelson. Como é que... o nosso garoto sorriso, né? Não, mas foi só brincadeira. Teve uma época... Olha, não tem mais adequado cliente. Bigodonto. Lá em Bagé levaram o pai de santo uma vez para uma previsão de final de ano, né? Pô, o que o senhor acha? E o Grêmio Bagé tem chance? Aí ele... Jogou lá. Tem chance. Oxum amarelo. Tô vendo aqui. Tá, ele entra em Guarani de Bagé. Opa, Ogum é vermelho e verde. A camisa do Guarani tem vermelho. Ou seja, ia terminar empatado o campeonato de Bagé. Baguá terminou empatado. Leandro Chaves, obrigado pela presença mais uma vez. Venha sempre no programa aí. Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Alex Bagé. Amanhã estaremos de volta com vocês aqui a partir da 1h, ao vivo, sempre aqui pela TV Urbana. Muito obrigado pela sua audiência. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação.